capítulo 1, versículo 1 até o 5. Jó, ele fica perto de Esté, do lado de Salmo, entre 10 salmos, parece. Né, pastor? É só, se você encontrar o livro de Salmo, você pode encontrar Jó. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ler? Aleluia. Versículo de número 1 ao versículo de número 5. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Verso 4. E ia seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, ou no dia do seu aniversário, e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. 5. E sucedia, pois, que tendo vamos voltar aqui o 5. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porém dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amados ouvintes da palavra de Deus, irmãos e irmãs, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, dizer para a igreja, falar para a igreja, a respeito de Jó. Jó, ele era um homem muito rico, tinha fazendas, muitas riquezas. Jó, ele era um homem muito importante naquela terra, naquela região onde ele vivia, muito rico. Nos dias de hoje, igreja, a pessoa fala, bilionário, trilionário, empresário, grande empresário. Jó, ele era um homem igreja, aleluia, muito rico, A Bíblia vai dizer que ele tinha 7.000 ovelhas. Pensa aí, igreja, 100 ovelhas já é uma quantidade boa, né, igreja? É verdade. Agora imagina aí, irmãos e irmãs, 7.000 ovelhas. A fazenda de Jó tinha que ser muito grande, né, igreja? Olha aí, 7.000 ovelhas, conforme o pastor falou aqui, 500 juntas de boi, 500 jumentas. O homem era rico, igreja.
rico, igreja. Verdade, Deus. Mas ele tinha intimidade com Deus. Oh, aleluia, Deus. Isso significa, igreja, que nós podemos ter Oh, todas as riquezas dessa terra aleluia. Glória a Deus. e podemos adorar a Deus. Isso não impede de nós adorar o nosso Deus. É verdade. A Bíblia vai dizer, igreja, que só ele tinha 13.000 camelos, né? E outras coisitas mais lá. É, Jesus. Creio que a Bíblia nem relatou tudo, Aleluia. todos os bens que Jó tinha. É verdade. Sabia, igreja? Deus. Eu imagino que Jó deveria ter mais coisas, bens. Porque Jó, ele era tão rico, igreja, que ele poderia ter ouro, É, Jesus. pedras de ouro, Verdade, Jesus. ouro em pó. Né, igreja? É, Jesus. Eu acredito que Jó poderia ter pedras preciosas, Oh, mistério. vamos guardado dele. Mas ele era fiel a Deus. Glória a Deus. É por isso que Deus enriqueceu a Jó. Aleluia, Jesus. É por isso que Deus deu toda a riqueza para Jó. Glórias. Porque Jó ele era um homem sincero. Era rico, era. Mas ele era um homem. A Bíblia diz que ele era um homem reto. Meu Deus. Aleluia. Sincero. Aleluia. Desviava-se do mal. É, meu Senhor. Aleluia. Decala basura. Oh, decala subida. Aleluia. Um homem muito rico. Aleluia. Isso aí não significa, igreja, a riqueza, bens materiais. Tem pessoas aí que tem alguma coisinha e se afasta de Deus. Tem pessoas que têm um carinho, tem uma casinha nova, tem um carro novo e se afasta de Deus. Só não. Só quando mais Deus enriquecia ele adorava mais o Senhor. Aleluia! Quanto mais ele enriquecia, ele se achegava mais ao Deus Altíssimo. Aleluia! É por isso, igreja, que Satanás ele teve inveja de Jó. Satanás ele teve inveja de Jó. O invejoso, o maligno. Eu imagino agora, igreja, o diabo olhando os bens de Jó, verificando as vacas, os bois de Jó, as jumentas, contando quantas ovelhas Jó tinha. Satanás, ele deveria ficar assim, pastor, evangelista. Eu estou aqui conjecturando, né, imaginando que Satanás ele ficava de olho nos bens de Jó, e a Bíblia vai dizer que ele se apresenta na presença, ele aparece na presença de Deus, numa região celestial, que ele não foi no reino do céu, porque o diabo ele não pode entrar mais no reino do céu, ele não tem mais essa autoridade. Ele tinha, mas ele foi expulso. E para lá ele não pode entrar mais. Deus poderoso. Sim, Deus, é verdade, papai. Ele foi para cima um pouco, né? Para cima, de uma região celestial. Vem para cima, que nós não conhecemos. Verdade. O homem não conhece. É Deus. Aleluia!
Bíblia vai dizer, aleluia, igreja, que Jó, ele tinha, além das riquezas, ele tinha 10 filhos, né? Além dos animais que Jó tinha, além das fazendas que ele tinha, igreja. Jó, ele era tão rico, igreja, que ele se banhava com leite. Na banheira, ele ficava de molho na banheira. Se banhando com leite. Aleluia! O homem era tão rico que ele fazia isso, igreja. Agora, o diabo ele aparece na presença de Deus e vai questionar contra os bens que Jó tinha. Falar com Deus. Porque Deus, aleluia, enchia Jó de bens. E Deus mandou então o diabo tocar nos bens de Jó. Tudo que ele tinha. Mas Jó, ele não blasfemou, igreja. Ele foi firme. A Bíblia diz que quando o diabo ele saiu da presença de Deus, foi diretamente na fazenda de Jó, terra de Jó. E começou a fazer o que ele bem sabe fazer. Matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele foi tocando, foi matando tudo, foi destruindo tudo, foi acabando com as ovelhas de Jó, foi matando os bois de Jó, foi matando, aleluia, tirando todos os bens que Deus tinha dado para Jó. Minha carne é séria. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jó, pelas madrugadas, Jó acordava, se levantava, aleluia, e ia falar com Deus pelas madrugadas. Eita glória! Que coisa maravilhosa, igreja! Que coisa maravilhosa! O cristão ali não pode parar de clamar a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode parar de clamar a Deus, de orar a Deus. Pelas madrugadas, aleluia, buscar a Deus em oração pelas madrugadas, falar com Deus. É assim que Jó fazia, igreja. Jó, é por isso que Deus achou graça em Jó. É por isso que Deus achou graça em Jó. Deus ele acha graça no cristão, no homem, na mulher que busca Ele com sinceridade. Jó ele andava com sinceridade no coração, com toda a riqueza que Deus tinha dado para ele. Ele andava buscando a Deus, fazendo holocausto para Deus, sacrifício, né, pastor? Para Deus ter misericórdia dos filhos dele, das filhas, né? Mas a Bíblia vai dizer que o diabo ele vai tocando em tudo que já tinha, vai arrancando tudo que já tinha. E ele não deu, aleluia, por satisfeito. E agora ele toca na carne de Jó. Ele vai tocando na carne de Jó, vai tocando na pele de Jó. Ele só não entrou no corpo de Jó porque Deus, né? Deus não permitiu. Ele só não tocou na alma de Jó, no espírito de Jó, porque Deus não permitiu. Mas ele toca na carne de Jó, ele toca na pele de Jó. A Bíblia diz que ele vai tocando na cabeça os pés, pastor.
Ele deixa uma lepra terrível. Os amigos de Jó, a mulher de Jó, todo mundo que conhecia Jó, se afasta de Jó. Os amigos de Jó ficam de longe observando Jó. A situação de Jó, a igreja, era precária. Era terrível. Aleluia. Mas Jó está lá, quieto. Eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Que fé, igreja. Que fé. Aleluia. Inexplicável. Jó passou por todas aquelas lutas, provações. A própria esposa de Jó, né? Manda Jó largar o Senhor, né? Amaldiçoar de Deus e morre. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jó, em meio a esta situação, a situação de Jó estava tão terrível, igreja. Ele fedia, exalava cheiro ruim do corpo de Jó, que as pessoas não aguentavam chegar perto de Jó. Eles ficavam de longe, né? Aproximadamente 15 metros, mais ou menos, 20 de longe, olhando. E Jó, o pó, é o lugar, igreja, que Jó achou para ele ficar, né? Que era lá no pó, na terra, no chão. Aleluia! Se raspando, se coçando. Com telha, capa de cerâmica, argila, né? Coisa terrível, igreja. Mas Jó, ele não blasfemou contra Deus. Ele não largou o Senhor. Em meio àquela todas as provações, ele não abandonou ao Senhor. Deus disse. Aleluia! Hoje tem tantas pessoas na igreja largando Jesus por poucas coisas, né? Pelo copo de cachaça, pelos momentos de prazeres. Jó não, Jó ele permaneceu firme. Jó permaneceu firme, igreja. Que nesta noite, igreja, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus quer te dar força. Deus quer te fortalecer nesta noite, igreja. Jó, ele tinha, aleluia, uma intimidade com Deus. Glória a Deus. E Deus honrou a Jó. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que no final dessa tragédia, Jó, ele teve que orar pelos seus amigos para que Deus pudesse perdoar eles. Aleluia! Glória a Deus. E a lepra de Jó foi, aleluia, eliminada. A lepra de Jó foi destruída. Aleluia. Glória a Deus. Deus restituiu tudo novo para Jó. Deus, ele multiplicou a bênção, dobrou a bênção. Coisa linda. Deus deu tudo novo para Jó, igreja. Que nesta noite, aleluia, glória a Deus,
Vocês fiquem com esta palavra, igreja. E guarda na palma do coração.